Bom, no primeiro bloco a gente falou entre a diferença da cefaleia para enxaqueca. Para muita gente, um perfume, por exemplo, pode dar dor de cabeça. Isso é uma hipersensibilidade. Tem hipersensibilidade a outras coisas também, à luz, ao som, que é o caso do Pedro. A Natália Arede vai contar a história dele para a gente. Na hora do intervalo, o momento mais esperado pela criançada na escola, né? Só que pro Pedro não era assim. Para ele, o melhor lugar para estar na hora do recreio era aqui, nessa sala, a biblioteca da escola, nesse silêncio. Tem muita criança barulhenta nessa escola. E a hora que junta todo mundo no intervalo... Até hoje isso incomoda um pouco. Reparou como ele fala baixinho? Se pudesse, o Pedro abaixaria o volume de tudo no mundo. O que pra gente é uma fala normal, pra ele é gritaria. É que eu falava muitas vezes para baixar o volume do rádio, né, também, que muitas vezes eles nem conseguiam escutar direito. E pra mim já estava alto. A minha voz, ele achava que eu falava muito alto, a escola, a classe era demais de barulhenta, o recreio era insuportável. Ele sempre relatava algumas coisas assim. Para fugir do barulho, ele começou a se isolar. Quando estava com os colegas, brigava, aparentemente sem motivo. Pedro, ele demonstrava uma irritabilidade maior, em determinadas situações do que as outras crianças. A família e os professores demoraram para entender. Achavam que era caso de psicólogo, mas era caso de otorrino. O sinal de alerta veio quando ele reclamou de zumbido no ouvido. Só quando eu soube do zumbido que eu fui procurar e aí a gente descobriu que ele tinha realmente uma hipersensibilidade. O ouvido muito mais sensível que a maioria. Que a maioria, e ele escuta mais mesmo do que a maioria. Pedro descobriu a hipersensibilidade auditiva fazendo este exame. Pedro, toda vez que você escutar um apitinho, você vai apertar o botãozinho, tá bom? Vamos lá? A fonoaudióloga vai subindo o volume dos ruídos até o paciente dizer que está incomodado. Para ouvidos normais, isso só acontece a partir de 95, 100 decibéis. O Pedro já achava o som irritante quando estava em 40 decibéis. Os sons que entram no ouvido, eles precisam ser trabalhados para serem levados para o cérebro. O que acontece no hipersensível é que a tolerância do cérebro é bem reduzida. Então, uma carga menor de som já provoca um efeito como se fosse de um som mais alto. Para ouvidos normais, é assim. Já o Pedro escuta isso bem mais alto. Mas esse problema tem tratamento. Pedro precisou tomar alguns remédios e a vida agora é outra. Aí a gente começou a fazer um tratamento e melhorou bastante. Ele fala que a classe está muito menos barulhenta. Pedro ficou mais calmo. Na escola, todo mundo entendeu que ele não é um menino problemático. Ele apenas escuta demais. Doutora Tani, existe tratamento para todos os casos de zumbido? Não, infelizmente não. A gente sempre tenta, tem alguns casos que tem cura, a maioria tem uma melhora parcial e alguns realmente são muito, muito difíceis da gente conseguir. Mas felizmente uma minoria. Como é que é o tratamento? Tem vários tipos, a base é sempre a gente consertar a alimentação, que tem a ver com tudo que a gente já falou antes. Tem alguns casos bons para medicação, principalmente quando eles têm menos de 1 ano de existência, que era o caso do Pedro, né? E outras coisas embasadas na tecnologia, como, por exemplo, melhorar a audição. Mesmo pequenas perdas de audição podem ser melhoradas e, por tabela, melhorar o zumbido também. Então, a mensagem que a gente deixa hoje aqui no programa é que o zumbido não é normal, mas tem tratamento. O importante é a pessoa procurar um médico. Com certeza, e além disso, que ele pode acometer qualquer idade. O meu paciente mais novo tem 5 anos, o Pedro é um adolescente com 13. E a gente tem muita gente a partir dos 60 também com o zumbido já pelo problema do envelhecimento natural. Doutores, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Acho que esclarecemos muitas dúvidas do pessoal aí de casa. Você fica agora com o Encontro com a Fátima Bernardes e a gente volta a se ver amanhã. Até lá!